Aqui com o nosso vídeo quero falar sobre um jogador que estava acertado verbalmente, digamos assim, apesar que verbalmente no futebol não vale muita coisa, com o Goiás, para a disputa da Série A do Brasileirão, que acabou não chegando, que é o meio-campista Luan Dias. Atualmente ele tem 26 anos de idade, encostado dentro desse elenco ruim do Santos também, na Série A do Campeonato Brasileiro. Até aqui só apareceu 8 vezes pelo clube paulista na temporada. Depois de um Campeonato Paulista muito bom pelo Água Santa, foram 14 partidas, basicamente todas elas como titular, um gol marcado e uma assistência. E eu já até gravei um vídeo falando sobre isso, acho que tem mais ou menos uns 2 meses. A não ser que mude muita coisa no Goiás para o ano que vem, o Luan Dias será sim contratado para a disputa do Brasileirão. Assim, eu falo rindo, mas é um assunto sério. Não acho que o Luan Dias seja um cara ruim para a Série B do Brasileirão, mas a gente entendendo como faz futebol a diretoria do Goiás, vai contratar o Luan Dias para ser a única opção em um elenco de Série B. Não estou afirmando esta notícia, mas é como eu falei para vocês. Se não mudar muita coisa no Goiás, o Luan Dias será contratado, independente da série que o Goiás tiver no ano que vem. Por que eu falo isso? Uma declaração do Edminho Pinheiro na rádio Band News de Goiânia, depois ali do campeonato, acho que tem mais ou menos uns 4 meses, esta entrevista, onde ele confirmou o seguinte: os agentes, os representantes do Luan Dias e também do Dada Belmonte, eles foram na Serrinha nessa atual temporada 2 vezes, e já tinha esse acordo com o Luan Dias para, depois da disputa do Campeonato Paulista, pelo 3º ano consecutivo, ele retornar ao Goiás, para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Dada Belmonte acabou sendo comprado logo no começo do ano pelo América Mineiro, depois acabou acontecendo tudo aquilo, não estava envolvido nessa negociação. O Luan Dias, segundo o Edminho Pinheiro, já estava, digamos, acertado com o Goiás, iria chegar para a disputa do Brasileirão. Entretanto, depois de um Campeonato Paulista muito bom pelo Água Santa, acabou chamando a atenção de vários clubes de São Paulo, como o Santos, Corinthians e também o São Paulo. Acabou que ele foi para o Santos, um contrato de empréstimo com opção de compra de 4 milhões de reais ao final desta Série A, onde, segundo informações do canal do Jorge Nicola, o Luan Dias, o Bruno Mezenga também, vários outros jogadores não continuarão no Santos, não terão esses contratos prorrogados, as compras em definitivo para o ano que vem. Ele tem contrato longo no Água Santa até junho de 2025, retorna para a disputa do Campeonato Paulista muito possivelmente, e para a disputa do Campeonato Brasileiro acredito que chegará no Goiás para o ano que vem. É igual eu falei, vamos colocar aqui em um cenário da seguinte forma. Hoje, o mais óbvio é que o Goiás seja rebaixado, para a série. Vamos colocar o seguinte, a diretoria foi lá, renovou o contrato do Guilherme Marques e agora busca um outro jogador, um substituto aí no mercado da bola para ser, digamos, um reserva na Série B. E aí se contratasse o Luan Dias, ok, não é o melhor nome, se tivesse o Luan Dias e um outro garoto das categorias de base, dá para encarar para uma disputa da Série B. Agora, em um cenário de segunda divisão, é a cara da atual diretoria do Goiás não renovar com o Guilherme Marques, um jogador caro, ok. Aí contrata o Luan Dias para ser a única opção, sendo que tanto na Série B quanto na Série A não deu conta de jogar. Enfim, é uma pena esse tipo de questão. Acho que o Goiás ele conta com alguns jogadores que até poderiam ser alternativas razoáveis em um banco de reservas, igual por exemplo o Maguinho, indo para o meio de campo, talvez ali o Morelli sendo um substituto imediato, o Alano no comando de ataque, o Matheus Babi, seriam boas opções para reservas na Série A. O Goiás vai lá e contrata apenas estes para serem justamente os titulares, e os reservas ficam piores ainda, igual por exemplo um Bruno Santos, um Edu, um Alisson, um João Magno, enfim, é uma qualidade muito desastrosa. Então, obviamente, só de eu falar isso, que o Luan Dias poderia ser uma alternativa para a Série B do ano que vem, muito torcedor vai pegar no meu pé, com toda a razão, mas eu estou querendo dizer que ele poderia ser uma opção para o banco de reservas, uma composição do elenco e não um jogador titular. Pode ser que vire isso daqui a uns anos, tudo bem, mas o atual momento acaba não indicando isso. Em 2021 foram 28 partidas na Série B e 4 gols marcados pelo Goiás. No ano passado na Série A, 24 jogos, maior parte deles como reserva, não participou de nenhum gol. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que é que você pensa a respeito desse assunto, se contrataria o Luan Dias para o ano que vem, sobre o Dodô e essas outras opções
no meio de campo. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a utilização dos garotos das categorias de base do Goiás nesta reta final do Campeonato Brasileiro, algo que todo torcedor tinha a total certeza que isso deveria ter acontecido ainda lá no começo do Brasileirão, mas pelo menos digamos, um despertar, por que não, da diretoria do Goiás, vendo bons valores dentro do seu elenco sub-20, que na minha avaliação já estava claro aí para todo mundo, o time que ficou na terceira colocação da Copinha, né, perdendo apenas para o Palmeiras na semifinal, um jogo ainda lá no Allianz Parque, né, uma partida bem cruel também. Acho que o Goiás até mereceu classificar naquela noite, mas enfim, não apaga o brilhantismo da campanha em 2023. Com a saída do Armando Evangelista, a chegada agora do técnico Mário Henrique, que estava nesse comando da equipe, do time sub-20, que vem fazendo ótimas campanhas não só na Copinha, mas também no Campeonato Brasileiro da categoria. O Goiás também que se destacou em todas as outras, né, no sub-17 também uma excelente participação no Campeonato Nacional, campeão da mesma forma no Goianão, e a chegada do Mário Henrique no time profissional, querendo ou não, ocasiona isso. Não quer dizer que o Goiás já, digamos, entregou o rebaixamento, não, vai tentar lutar nessas 4 rodadas que restam, principalmente nesse próximo jogo contra o Cruzeiro, né, que se vencer pode, digamos, dar uma sobrevida nesta reta final da Série A. Então não vai ser um time todo desconfigurado, só com garotos da base ou algo nesse sentido. Mas algumas opções, como por exemplo o lateral esquerdo Xavier, que recentemente renovou o seu contrato no Goiás. Se não me fugir com a memória, o novo vínculo vai até 2026. Jogou muito bem da mesma forma na Copinha, um jogador que chega muito bem na parte ofensiva, assistências e também na marcação. O Xavier, que com a ausência tanto do Sandro, que ainda está no departamento médico, o Hugo da mesma maneira, e o Hugo que houve essa notícia de assinatura de um pré-contrato no Corinthians, querendo ou não, acaba manchando, né, o seu nome dentro do Goiás Esporte Clube. Então o Xavier pode ser uma das novidades dentro desse time. Perguntei ao Eduardo Pinheiro lá no Instagram em relação a quais jogadores estão inscritos no Campeonato Brasileiro de 2023, esses atletas das categorias de base. O Eduardo me trouxe essa lista, vou deixar aqui para vocês. Ele também colocou lá no Twitter. Goleiro, o Ezequiel, que vem ficando no banco de reservas nos últimos jogos. Zagueiros, tanto o Nolasco e o Mina, eles que também aparecem de vez em quando no banco. E o volante tem o Simeone, né? O Simeone que na Série A, se eu não estiver enganado, ainda não jogou. A última vez que ele atuou no elenco profissional foi naquele jogo contra o Paysandu na final da Copa Verde. O lateral esquerdo, o Xavier. Meia ofensivo, o Pedrinho. O ponta, né, extremo, o Alejandro. E o centroavante também, o Denzel, o único desta lista que jogou na Série A do Brasileirão. O Pedrinho também teve uma atuação, né, lá contra o Botafogo. Mas acho que o Pedrinho fica principalmente para o ano que vem. Ainda não está, digamos, 100% recuperado nesta parte física e psicológica. Está melhorando, mas ainda acredito que não será, digamos, um titular ou algo nesse sentido nesta reta final do Brasileirão, mas pode ajudar na composição do elenco, já pegando experiência também, né, para o ano que vem. Dos nomes citados, acho que podem ser úteis, né? Os 2 zagueiros, o Nolasco e o Mina. É óbvio que é uma posição muito delicada, né, para você testar logo agora em uma Série A do Brasileirão, mas com a ausência do Sidmar, do Lucas Alter, do Bruno Melo, o Melo que não pode enfrentar o Fortaleza, né? Já é um desfalque aí certo daqui 2 rodadas. O Simeone também pode ser uma alternativa. Gosto muito do Xavier, acho que é o cara que pode mais se destacar pelos lados do campo. O Alejandro também é bastante velocista e o Denzel que já teve uma oportunidade neste Brasileirão. Um outro aspecto também é que alguns não estão inscritos, né, que poderiam ajudar também nesse time do Goiás. Eu gosto muito do volante Andrei, ele não está inscrito nesse Brasileirão. Tem também o lateral direito Diego Caíto, que vinha jogando uma barbaridade na equipe sub-20, da mesma forma não está inscrito, né? Então é uma pena, é óbvio que tem essa limitação de inscrições na Série A do Campeonato Brasileiro. Quando chega a determinado momento você não pode colocar mais ninguém, mas dentro dessa lista acho que o Mário Henrique, sabendo fazer bem essa leitura do time, o mapeamento, pode ser alternativas melhores do que, por exemplo, você insistir sempre, por exemplo, no banco de reservas com Alisson, com Willian Oliveira, sabe? Você testando, vai que um Simeone desse consegue agregar mais, né? O próprio Alejandro também, que é muito jovem, se eu não estiver enganado tem só 17 anos, mas, sabe, acho que não tem nada a perder nesta reta final de Brasileirão e que, na minha avaliação, é melhor do que ficar dando murro em ponta de faca como é o atual banco do Goiás.
essa informação do Xavier inscrito no Campeonato Brasileiro e também que pode ganhar mais oportunidades foi confirmada em primeira mão pelo pessoal do Imprensa Verde. Todos os créditos aí para a rapaziada. Sobre o técnico Mário Henrique, excelentes números neste atual ano no time sub-20. Foram 39 jogos com 23 vitórias, 7 empates e também 9 derrotas. Ele assume juntamente com o Leandrão. O Leandrão vai ser o seu auxiliar técnico, né, nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Uma boa oportunidade para o técnico que tem passagens aí também pela base tanto do Cruzeiro quanto também do Mirassol. Chegou inicialmente no Goiás no ano passado para o time sub-17 e logo tem essa oportunidade no time sub-20, uma grande campanha na Copa São Paulo de futebol júnior. O Goiás que não utilizou, né, a sua base durante esse Campeonato Brasileiro. É óbvio, tem um argumento de que são jogadores mais jovens do que propriamente a categoria pede. Foi, querendo ou não, uma grande surpresa esta chegada do time até a fase semifinal, mas convenhamos, para um time tão limitado como o Goiás, você não vê isso na Europa, né? Um time, por exemplo, colocando aqui um Bournemouth que chega até uma semifinal ou na terceira colocação do Campeonato Inglês Sub-20, um time muito limitado, com menor investimento, por exemplo, ou um dos menores da primeira divisão local. É óbvio que ele vai utilizar esses garotos do time Sub-20, né? Do time Sub-21, 23, que seja na sua composição. Não estou falando para ser um titular absoluto, mas pelo menos para ser um segundo reserva ali no banco, né, nos treinamentos diários. E o Goiás acabou não fazendo isso. Se tivesse um time extremamente qualificado, eu até entenderia, né, mas algumas opções igual o Bruno Santos, Edu, o próprio Hugo do começo do Campeonato Brasileiro, Willian Oliveira também da mesma maneira, Anderson Oliveira, Alano, João Magno, Alisson, sabe? São jogadores assim com nível muito questionável para a Série A do Campeonato Brasileiro, sem considerar outros que já deixaram Goiás e não tiveram chances, né? Igual o ponta esquerdo, o Wendel, tem só 19 anos, foi para o futebol da Ucrânia. Também o Alan, né, aquele camisa 10 da disputa da Copinha, não teve oportunidades no elenco de cima e acabou sendo emprestado ao futebol catarinense. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, quais jogadores merecem, né, mais espaço nesta reta final de primeira divisão e se faz sentido o Goiás mudar, né, essa filosofia agora. Acho que com a chegada do Mário Henrique é quase que algo inevitável, né, de se acontecer, não é jogar de qualquer jeito, colocar só os garotos nessas partidas que restam, porque matematicamente o Goiás ainda tem chance de escapar. Porém, para um time tão, ruim, acho que até compensa você testar algo diferente aí com os garotos da base, uma ousadia maior também nesses 4 jogos que restam.